Às vezes, o tempo não muda as pessoas. Ele apenas revela quem elas sempre foram. Hoje, você vai conhecer a história da Ana, uma mulher que acreditava ter ganhado uma segunda mãe, até a vida mostrar outra realidade. Se inscreva no canal e compartilhe essa história com seus amigos, alguém vai se identificar. Olá, meu nome é Ana, e por mais difícil que seja admitir, foi isso que aconteceu comigo. Hoje, eu vou te contar como descobri que a mulher que eu chamava de segunda mãe usava uma máscara, e que o brilho dela sempre teve um preço. Eu conheci o Rodrigo na faculdade. Foi um amor muito intenso. Pouco tempo depois, já estávamos casados e esperando o nosso primeiro filho. E foi aí que entrei na vida da Dona Marta, a mãe dele. Ela era elegante, confiante, cheia de vida, e de dinheiro também. Desde o começo, me acolheu como se eu fosse parte da família. Ajudou com a entrada do nosso apartamento, bancou parte do casamento, dava presente pro nosso bebê que estava a caminho. Claro, ela era controladora às vezes. Dava opinião demais, queria estar por dentro de tudo. Se eu mudava os móveis de lugar, ela comentava. Se a gente comprava algo novo, ela perguntava quanto custou. Já chegou a criticar o nome que escolhemos para nosso filho, dizendo que não era forte o suficiente. Mas eu relevava. Afinal, ela sempre estava ali quando a gente precisava. Pagava uma conta inesperada, aparecia com sacolas de mercado quando estávamos apertados, ajudou até na reforma do quartinho do bebê. Então eu pensava, ela pode ser um pouco invasiva, mas no fundo quer o nosso bem. Eu preferia enxergar o lado bom. Até que o mundo dela virou de cabeça para baixo. O meu sogro, que era um empresário de sucesso, faliu e perdeu tudo. De um dia pro outro, tudo acabou. O conforto, as viagens, a vida de luxo. Dona Marta ficou diferente. Ela passou a depender mais da gente. Precisava de carona, de ajuda com documentos, de companhia para resolver coisas que antes mandava alguém fazer. E, aos poucos, o jeito dela começou a mudar. As palavras doces viraram críticas. Rodrigo, que estava sempre ali do lado dela, começou a ser diminuído. Ah, o Rodrigo? Ele é muito mole. Nunca se destacou como o irmão dele. Já o Daniel, o irmão mais velho, que antes ela quase ignorava, virou o queridinho. Ela dizia que ele era bem-sucedido, que não tinha tempo para coisas pequenas. E bastava ele aparecer para ela brilhar os olhos. O mais irônico, anos antes, eu ouvi a própria Dona Marta dizendo: Daniel é egoísta. Só pensa em dinheiro. Mas agora, era como se nada disso tivesse existido. Daniel, que ainda tinha dinheiro, passou a ser bajulado. E o Rodrigo, que corria para socorrer a mãe em tudo, quase não ouvia um obrigado. Um dia, sem querer, eu ouvi uma conversa dela no telefone. Ela disse: Rodrigo só me dá dor de cabeça. Quem me ajuda de verdade é o Daniel. Se depender do outro, eu tô perdida. Aquilo me destruiu. Lembrei de todos os dias em que cuidamos dela, das noites em que saímos correndo com ela pro hospital, dos sacrifícios que fizemos, das vezes que abrimos mão do pouco que tínhamos para ajudar. Tudo aquilo, jogado no lixo. Como se não tivesse valor. Foi nesse momento que eu entendi. Dona Marta nunca tinha mudado. Ela só tinha perdido o controle da situação. Enquanto tinha dinheiro, era fácil distribuir carinho, ser gentil, dar presentes, dizer palavras bonitas. Mas agora que precisava, o que restava era o controle, a manipulação. A gente continuou ajudando, mas com os olhos abertos e sem mais ilusões. Percebemos que, por trás da generosidade do passado, existia uma troca. Enquanto Dona Marta tinha dinheiro e poder, distribuía afeto como quem distribui favores. Sem aquilo, veio o ressentimento, a manipulação emocional, a cobrança silenciosa. Foi duro perceber que aquela mulher que eu admirava era movida por interesse, que o amor dela vinha com condições. Chorei muito. Mas essa dor me fortaleceu. Eu e o Rodrigo paramos de esperar reconhecimento e começamos a impor limites. Ajudamos quando podemos, por consciência, não por culpa. E, acima de tudo, começamos a proteger o que é nosso. Passei a olhar mais pro meu filho, pra minha casa, no equilíbrio emocional dentro de casa e pra minha paz. Rodrigo, antes sempre tentando agradar a mãe, entendeu que amor saudável não se constrói com culpa. Entendeu que amor de verdade não cobra, não manipula.
não diminui. Escolhemos seguir em frente. Sem rancor, mas também sem cegueira. Porque, no fim das contas, ajudar quem precisa é um gesto nobre. Mas se permitir ser manipulado, é se trair. E ninguém merece carregar o peso da ingratidão como se fosse uma dívida eterna. Nem sempre a ingratidão vem de onde a gente espera. Às vezes, ela vem de quem te abraçou sorrindo, enquanto escondia exigências nas entrelinhas. A história da Ana é um alerta sobre o amor que impõe condições, sobre o afeto que desaparece quando o poder se vai. Mas também é uma lição. Você pode ajudar, pode cuidar, pode estender a mão. Só não pode esquecer de si mesmo no processo. Porque amor de verdade não cobra, não manipula, não troca carinho por controle. E você, já passou por algo parecido? Conta aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas a abrirem os olhos também. E lembre-se, ajudar é um ato lindo de amor, mas se valorizar, é essencial. Se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa história. Até a próxima!